A gente viu nas aulas passadas como a gente faz programas usando sequências e alternativas. Nessa aula a gente começa com repetições. O fato é que vários programas precisam que a gente faça repetição de certos trechos do programa, né, de certas instruções. A título de exemplo apenas, de ilustração, você pode pensar nos computadores que estão na internet atendendo a requisições pela web. Eles estão o tempo inteiro disponíveis para receber uma requisição por uma página e o que eles fazem é encontrar o arquivo referente a essa página e devolvê-lo para o seu browser, para o seu navegador. E quando é que ele para de estar disponível? A verdade é que nunca. Ele está continuamente repetindo aquela tarefa de ficar à disposição ouvindo uma requisição e entregar o resultado para o cliente. Mas isso não acontece só na internet, isso acontece com muita frequência em nossos programas convencionais. Então, como é que a gente consegue fazer isso numa linguagem de programação como Python? A instrução básica para repetição em Python é o while, que se escreve dessa forma como está escrita aí. E uma forma bem simples de while é o while true. Ele permite exatamente repetir eternamente qualquer conjunto de comandos. Está aí a escrita, né, da sintaxe geral para isso. While, palavra-chave, a gente segue ele de true, dois pontos, e dentro do while, de forma indentada, a gente coloca os comandos que a gente quer repetir. Quando o Python chegar nesse trecho do programa, o que vai acontecer é que ele vai executar comandos todos até o final, e quando terminar ele volta a executar isso sem parar, né? Ele continua isso eternamente nesse processo. Ao conjunto de comandos que estão indentados dentro do while, a gente chama de corpo do laço. Vamos ver um exemplo. O que é que esse programa, por exemplo, faz? While true e o corpo do laço é print repetindo. Obviamente, o que acontece aí é que a gente vai ter a palavra sendo impressa aí sem parar. Vamos ver isso acontecendo num shell. Eu vou escrever diretamente no shell, while true, print repetindo. E agora, veja bem, ele me devolveu esse prompt com 3 pontinhos, porque ele espera que eu ainda adicione mais coisas ao corpo desse laço. Mas se eu der um Enter aqui agora, ele vai entender que o corpo do laço acabou e vai executar o while true normalmente. Tá aí. Você pode perceber aqui pela linha final que ele continua imprimindo sem parar essa palavra repetindo. A única forma de eu interromper isso é através de um Ctrl+C que não é parte do programa. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é uma interrupção direta pelo teclado sendo solicitada. Vamos dar uma olhada no outro exemplo. O que é que esse programa aqui faz? Se a gente der uma olhada na estrutura geral do programa, a gente percebe que ele é composto de um laço, que é o while true, e as duas linhas que formam o corpo, né, que estão em verde. E em seguida, depois do while, fora do while, a gente tem o print fim. Então, o que se espera é que o Python execute o corpo do laço, e quando terminar de executar o laço, quando o laço terminar, a repetição terminar, a gente vai imprimir a palavra fim. O problema é que, do jeito que está aqui, a gente está usando o while true, e a gente sabe que a semântica disso é repetir essas duas linhas aqui sem limite, ou seja, nunca vamos parar. Se ela nunca vai parar, o fluxo de execução do programa jamais vai chegar ao print fim que você está vendo aqui. Vamos dar uma olhada nisso acontecendo para valer. Eu vou sair aqui do Python, vou editar um arquivo chamado exemplo.py. Não se preocupe com o editor que eu estou usando, mas eu vou colocar aqui exatamente aquele programa. While true, vou colocar nome igual a raw input nome. Em seguida vou colocar um print oi mais o nome mais um ponto. E finalmente, fora do laço, eu vou fazer um print fim para indicar que o programa chegou ao fim da execução da última linha do programa. Vou executar agora esse programa, python exemplo.py,
e ver o que é que acontece. Opa, eu errei um pouco na digitação. Vou colocar o T que faltou aqui. Vou sair novamente e executar ele agora de novo. Python, exemplo.py. Tá aí, ele pede o nome. Vou colocar meu nome. Ele colocou Oi Dalton. Bom, a partir de agora eu posso colocar qualquer coisa que ele vai continuar me respondendo Oi e o nome que eu colocar. Vocês podem ver que eu coloco aqui qualquer string, vazia inclusive. O que quer que seja, ele continua fazendo isso. Quando é que ele chega na última linha? Bom, a gente sabe que ele nunca vai chegar. Mesmo que eu dê o Ctrl C, o que vai acontecer é uma interrupção do programa e ele não chega a executar as demais linhas. Tá certo? Ou seja, esse programa do jeito que está aqui escrito tem uma linha, o que a gente chama de linha morta. Essa linha nunca vai ser executada. Tá certo? Muito bem. Vamos então a uma análise dessa coisa toda. É interessante para mim executar laços de forma infinita. A verdade é que em algumas situações, como a que a gente já mencionou, né, do código da internet, isso pode fazer algum sentido. Ainda assim, a gente precisa de alguma forma de saída desses laços. E a gente vai ver que, apesar do while true parecer algo que não faz sentido, para alguns pode parecer, não faz sentido rodar infinitamente, ele é útil desde que a gente tenha uma condição para sair do laço. Tá certo? A gente vai ver isso mais à frente. Mas antes da gente ver isso com o while true propriamente dito, a gente vai ver uma forma mais generalizada de while, que é o while condição. Na verdade, a sintaxe geral do while é a seguinte: while, condição, dois pontos, e os comandos. O que acontece até agora é que a condição que a gente estava usando era true. E se você ver qual é a semântica de while, o que ele pede é exatamente uma condição para ser avaliada a cada início de repetição da iteração, que, se for avaliada como true, garante que os comandos vão ser executados. Como a gente tinha escrito while true nos outros programas, o que a gente obtinha justamente uma repetição infinita, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, também uma outra forma de fazer isso seria while 1 mais 1 igual a 2. A gente tem uma condição ali. Uma condição é uma expressão lógica. Está lá, está escrita. Print repetindo. Ora, esse programa é semelhante ao que a gente acabou de fazer, né, no primeiro exemplo. Como 1 mais 1 é igual a 2 sempre, o corpo do laço, que é o print repetindo, vai ser executado sem parar. E, portanto, a linha print fim também é uma linha morta. Já essa outra condição, vamos fazer aqui, while 1 mais 1 é igual a 3. Print repetindo. E agora a gente coloca print fim. O que é que acontece aqui? A gente tem novamente um laço, cujo corpo é uma única linha, que é imprimir a palavra repetindo, e depois do laço a gente tem uma nova impressão da palavra fim. A gente tem uma linha morta nesse código? Tem. Só que essa linha é justamente o corpo do laço. Como a condição de entrada para o laço é sempre falsa, ou se você preferir, nunca é verdadeira, 1 mais 1 nunca é igual a 3, o corpo do laço nunca vai ser executado. Mas o laço como um todo vai ser concluído. Afinal, ele consiste em testar uma condição e, se ela for verdadeira, em executar o laço. Se ela for falsa, consiste em passar para a linha seguinte e, portanto, a palavra fim é que vai ser executada. Vamos ver isso acontecendo na prática. Então, vamos editar novamente o nosso arquivo exemplo. Eu vou mudar a condição para 1 mais 1 igual a 3. Em seguida, eu vou fazer apenas a impressão de repetindo. E, finalmente, imprimir fim. Certo? Vamos executar esse programa. Python, exemplo.py. Tá aí. O que é que a gente viu? Ele imprimiu apenas a palavra fim. Ou seja, em momento algum, ele imprimiu a palavra repetindo, provando que ele não entrou no corpo desse laço. Em alguma situação ele vai entrar? Não, porque essa condição 1 mais 1 igual a 3 é fixa e não há por que ela via a se modificar, ou seja, o resultado de avaliar 1 mais 1 igual a 3 nunca vai se modificar. Tá certo?